com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você que é um escritor, internaliza a emoção desse momento. Quando João viu aquela cena no deserto, João se admirou com grande espanto. Peraí. João já tinha visto, anota aí, João já tinha visto os 7 selos. João já tinha visto a ira do Cordeiro. João já tinha visto os 144 mil. João já tinha visto o trono de Deus no céu. João já tinha visto a besta saindo do mar. João já tinha visto... Por que ele se admirou? Para João se espantar aqui e ficar admirado, tem que ser um negócio muito fora do comum. Mas o que seria tão fora do comum para espantar João depois de ter visto tudo o que ele viu? É porque ele nunca esperava ver isso. A mulher do capítulo 12, que era fiel, que foi para o deserto perseguida pela besta, agora estava de caso com a besta. Então, o ensejo João do chocou versículo 3, irmão Rogério, aqui dá uma conotação, porque explicar aqui rapidinho para os irmãos e para o irmão Rogério, para a audiência. Quando nós aqui estamos fazendo teologia, citamos os cristãos apologetas do passado, como John Wesley, Calvino, e na nossa época eu gostaria de citar Dr. Rodrigo Silva, Samuel Ramos, que, conforme o versículo 3, irmão Rogério, eles fazem o link do deserto do Apocalipse 12, aquela mulher perseguida por 1260 dias, seria essa mesma mulher do versículo 3 do Apocalipse 17, ou seria uma distinção? Lá estava numa situação a igreja, lá é a igreja verdadeira e aqui é a igreja falsa, ou lá já era a formação da igreja que se apostatou? Por gentileza, irmão Rogério. Veja, não tem cabimento nós dizermos que é a mesma igreja. Lá está mostrando uma igreja que foge para o deserto porque vai ser perseguida pelo dragão. Essa igreja aqui não é perseguida pelo dragão. Veja, muito pelo contrário. Veja que essa igreja, ela é determinante e ela se assenta sobre uma besta. Ela está trabalhando juntamente com a besta. O assentar-se aqui tem não apenas uma conotação de localização, mas também de domínio. A besta, veja que besta é animal em profecia também, certo? A besta, você vai buscar em Daniel, diz animais. E eram os animais. Veja que lá nós encontramos quem? O leopardo, o leão, o urso e o dragão. Animais. Então, a besta, quando você lê besta, você pode ler animal também. A diferença é que a besta tem uma conotação perseguidora. Por exemplo, um cavalo ele não persegue, a besta persegue, entende? Então, essa conotação de besta, ela é dada aqui, e veja que eles estão juntos. Olha só, vamos ler o 3 de novo, então. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. A igreja de Deus não pode estar cheia de nomes de blasfêmia. O nome da blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. Só existe um homem na Terra que se posiciona como Deus. Ele, inclusive, assevera, né? O Papa não é apenas o representante de Cristo na Terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Espera aí, não há muito que se falar aqui sobre blasfêmia, né? Tinha 7 cabeças e 10 chifres, já vamos ver isso. No passado, também, isso aconteceu no passado também, como nação, com o Vaticano. O Vaticano, né, na sua perseguição movida, na época da Inquisição, ele usou exatamente esses 10 chifres, né? Aquele que hoje a Europa inteira, Espanha, Portugal, Alemanha, Inglaterra, todas aquelas nações eram os 10 chifres, ou os 10 poderes que ajudaram o papado a fazer a sua perseguição. Eram essas nações unidas ao papado que emprestaram seu poder, emprestaram seu prestígio, emprestaram sua força bélica para que o papado fizesse, né, aquele morticínio, aquela carnificina que fez contra os cristãos. Então, a história se repete, né? Eles podem até fazer um link do deserto, mas a única questão aqui é mostrar uma igreja, né, que sim, embora aqui ela se apresente, né,
como uma igreja prostituída, veja, ele diz, levou-me espírito a um deserto e viu uma mulher. Ele vê um período em que a igreja está procurando uma falsificação da verdadeira igreja, onde em algum momento, e nós sabemos que ela faz isso sempre, a igreja se posiciona como perseguida. Se você perguntar hoje para qualquer padre, ele vai dizer que os protestantes perseguiram a verdadeira igreja. É absurdo isso, certo? Mas veja que quando você pega versículo a versículo, você vê que vai ficando mais clara essa questão de em que sentido e em que único sentido isso pode, em algum momento, apresentar uma similaridade entre uma igreja e outra. Ela morre exatamente no momento em que Deus apresenta, através do seu anjo, quem é a igreja caída e quem é a virgem. Basicamente, para que ninguém se perca, a igreja de Cristo é perseguida pela besta, por esta mesma, e que coordena a igreja a perseguir a verdadeira igreja. Para que isso fique mais claro, veja, quem foi que gritou crucifica-o para Cristo? Foi a igreja, ou não? Veja, Alexandre, quem gritou crucifica-o foram os fariseus, foram os pastores da época, foram os sacerdotes. Ele foi julgado por um sinédrio que deveria ser a direção da igreja. Era o presidente da igreja, junto com os anciãos ali. Eles gritaram primeiramente crucifica e o povo foi atrás. Então, esta igreja que coordena, junto com essa besta, os 10 chifres, é que vão perseguir de novo, ok? E vão perseguir a verdadeira igreja. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ok? Versículo 4, então. Perdão. Veja que a besta aqui se apresenta de cor escarlate. Por que ela está na cor vermelha? A cor vermelha é a cor do pecado. Ou seja, ela está cheia de pecado. Viu uma mulher assentada sobre uma nação vermelha, cheia de pecado. Ou seja, né, ela encheu a taça de pecado e agora ela vai ser destruída pelos seus pecados, porque ela se agarrou ao pecado e preferiu o pecado. Versículo 4. E a mulher, igreja, estava vestida de púrpura e de escarlata. Pense um pouquinho, não é difícil, Alexandre. Qual é a igreja cujos sacerdotes se vestem de vermelho e de roxo? Cardeais e bispos. É a direção da igreja, é a cúpula da igreja. São eles que escolhem o seu rei. Então, essa igreja, vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, riquíssima, pedras preciosas, pérolas, muito dinheiro, e tinha na mão um cálice de ouro. Qual é a igreja que usa, durante o seu culto, um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição? Não é difícil entender, basta que se queira entender. O anjo aqui dá exatamente as pistas necessárias para que você saiba de que igreja ele está falando. E tem mais. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, na testa. Enquanto os servos de Deus têm na testa escrito o nome do Pai, Deus o Pai, e de seu Filho, esta tem escrito o nome mistério. O que é mistério? Trindade. A Trindade é o mistério. É a própria Igreja Católica que diz isso, que a Trindade é um mistério. E muitas igrejas seguem isso. Não, a Trindade não dá para entender, é um mistério. Então, muitos têm, assim como esta prostituta, escrita na sua testa, mistério, Trindade. E outros, uns poucos, têm e terão escrito na sua testa o Pai e o Filho. Defendem a divindade como estando, né, apresentadas no Pai, que é Deus, e em seu Filho, Jesus Cristo. É assim que a divindade se apresenta, e é isso que vai ser escrito na testa da verdadeira igreja de Deus, enquanto na testa da falsa igreja é escrito mistério, Trindade.